Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 46, a partir do versículo 5. Isaías 46, o capítulo, a partir do versículo 5. Diz o seguinte: a quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Preste bem atenção. Depois, se você ler esse capítulo inteiro, 46 de Isaías, você vai ver que Deus, ele fala contra a idolatria. E houve muitos períodos na história do povo de Israel que o povo, eles cultuavam imagens, escultura, ídolos, enfim. Então aqui quando Deus está perguntando para o povo: a quem me comparareis para que eu seja igual, e que coisa semelhante confrontareis comigo? É como se Deus falasse assim com eles: vocês estão me comparando com quem? Que imagem? Que ídolo? Que escultura pode ser igual a mim? Então Deus, ele fala para o povo fazer uma comparação entre ele, que é o Deus invisível, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, que pode fazer todas as coisas, e eles fizessem essa comparação com os ídolos, imagens, as quais eles estavam adorando, enfim. Então, Deus com isso, ele quer dizer o seguinte: que ele é incomparável, que não havia nenhuma imagem, nenhum ídolo, não havia ninguém nesse universo e não há ninguém nesse universo que possa se comparar, se igualar ao nosso Deus. Ele é incomparável. E continuando a leitura da palavra, preste bem atenção nos seguintes versículos, ó, os 6, ó. Os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Então haviam pessoas que estavam dando ali o seu ouro, a sua prata, para o ourives, que é aquele que mexia com ouro e com prata, e pagavam para que aquele ourives produzisse uma escultura que para aquele povo era considerado um Deus, e eles se prostravam, sabe? Se ajoelhavam diante dessa imagem de escultura. E continuando, versículo 7, sobre os ombros o tomam, levando-no e põe no seu lugar. E aí ele fica do seu lugar, não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém livra da sua tribulação. Agora vamos fazer uma comparação entre o nosso Deus, o Deus de Israel, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Pai,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dessa imagem, desse ídolo a qual Deus está falando. Preste bem atenção aqui no verso 7. Aqui Deus fala que eles tomavam esse ídolo e levavam no ombro e colocavam ali no seu lugar. Sabe, nós não carregamos Deus no nosso ombro, nos nossos ombros, não. Mas Deus está dentro de nós e é o contrário. É o nosso Deus que nos carrega, é o nosso Deus que nos leva pela fé. E outra coisa que Deus diz que essa imagem, que esse ídolo fica parado no seu lugar e não se move. Mas o nosso Deus é o contrário. O nosso Deus não está parado, mas o nosso Deus, ele se encontra em movimento, trabalhando em nosso favor. O nosso Deus, ele se encontra em todo lugar. Os olhos do nosso Deus, ele passam por toda a terra. E outra coisa, disse o Senhor Jesus: o meu Pai trabalha até agora. Com isso ele quis dizer que Deus, ele não fica parado, mas o nosso Deus, ele está em movimento. O nosso Deus, ele está em transição. O nosso Deus, ele se move. O nosso Deus, ele é vivo, está vivo pelos séculos dos séculos. Outra coisa, essa imagem, esse ídolo foi criado por um ser humano. Mas só que o nosso Deus é ao contrário. O nosso Deus foi ele quem criou o homem, criou o ser humano. Nosso Deus, ele criou todas as coisas. O nosso Deus, o grande eu sou, sempre existiu. Não foi feito, não foi criado por ninguém. Continuando a leitura, lê comigo o final do versículo 7, recorre a ele. Ele quem? A imagem, o ídolo. Mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Ou seja, eles não têm resposta das imagens e dos ídolos. Mas com o nosso Deus é diferente, pois quando nós clamamos ao Senhor, Deus, ele ouve as nossas orações, o nosso clamor, e Deus, ele nos livra das nossas tribulações. Ou seja, Deus nos dá vitória, Deus, ele nos traz o êxito, Deus nos traz o sucesso, Deus, ele opera nas nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus vivo. E até mesmo o próprio Deus diz: clama a mim no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, quando clamamos ao nosso Deus, nós temos a resposta. Então, era essa comparação que Deus, ele queria que o povo fizesse. Sabe? Que eles comparassem qual que era o resultado deles clamarem a uma imagem, a um ídolo, e qual que era o resultado que eles tivessem quando eles clamassem a ele. E continuando 8, lembrai-vos disto, e tende ânimo, tomai-o a sério, prevaricadores. É como se Deus dissesse o seguinte: que vocês tenham bom ânimo, ou seja, não fiquem desanimados, mas que vocês tomem a sério a quem? A Deus. Levem Deus a sério, ou seja, para que o povo largasse a idolatria, para que o povo deixasse de se inclinar, de se prostrar para ídolos, para imagens,
e que eles se prostrassem ao Deus invisível, o Deus poderoso, para que eles se ajoelhassem ao Santo de Israel e levassem Deus a sério. Um exemplo é num relacionamento entre um homem e uma mulher, é lógico que a mulher vai querer que aquele homem leve a sério o relacionamento. E da mesma forma, o homem vai querer que a mulher leve a sério o relacionamento, é o namoro, o noivado e depois do casamento, enfim. E assim é Deus. Deus, ele espera que a gente leve a sério a Ele. Esse levar a sério é obedecermos a palavra, é vivermos em reverência, em temor para com Ele, e que a gente se aparte de tudo aquilo o que desagrada a Ele. E no caso desse contexto, o que Deus ele esperava era que o povo deixasse os ídolos e as imagens e eles servissem apenas a Ele. Continuando, versículo 9: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então, quando diz para o povo, se lembrem das coisas passadas, das antiguidades, é como se Deus dissesse para eles, olhem para o passado. Eu tirei os seus antepassados do Egito, abri o Mar Vermelho, os coloquei na terra de Canaã, que hoje é a nação de Israel, o país de Israel. Olhem que eu fiz ruir as muralhas de Jericó, derrotei os filisteus, os inimigos, enfim. Era isso que Deus queria que aquele povo fizesse, que eles observassem o agir de Deus na história e que eles comparassem o seguinte: o que aquelas imagens, o que aqueles ídolos fizeram? Nada. Somente Deus, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E isso hoje é para nós. Quando nós lemos e meditamos na palavra, nós vemos Deus agindo na história. E Deus, Ele quer que a gente chegue a essa conclusão que há somente um Deus o qual nós devemos servir. Ou seja, Deus com isso Ele quer que a gente não recorra à idolatria. E continuando a leitura da palavra, verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Preste bem atenção. Esse conselho aqui que Deus está dizendo que permanecerá de pé não é simplesmente um conselho, uma orientação que Deus estava dando para o seu povo, mas esse conselho aqui justamente é desígnio, é plano, é projeto. Então, quando Deus diz o meu conselho permanecerá de pé, Deus está dizendo o seguinte: os meus planos, eles estão de pé, os meus desígnios, os meus projetos
permanecerão de pé. Em outras palavras, a minha vontade, ela vai acontecer, pois ele mesmo diz, final do verso 10, o meu conselho, ou seja, o meu plano, permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, ou seja, aquilo que sair da minha boca é o que vai acontecer. Agora, vamos ler aqui o versículo 11 e vamos entender qual que era o desígnio, o plano, o conselho, a vontade do Senhor para o seu povo. Versículo 11, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Esta ave de rapina que Deus está falando aqui era o rei Ciro, o rei da Pérsia. E o que acontece? Deus, ele permitiu que o seu povo, o povo de Israel, eles fossem levados para a Babilônia. E o povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico ali, que era dirigido, que era reinado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas só que depois desses 70 anos, Deus chamou essa ave de rapina, que é o rei Ciro, o rei da Pérsia, e o rei Ciro, ele foi um instrumento nas mãos de Deus, o qual tirou o povo de Israel do cativeiro babilônico e permitiu que o povo retornasse para Israel, para Jerusalém. Então esse era o desígnio, o propósito de Deus, o conselho do Senhor, e nós sabemos que ele se cumpriu. Entenda, Deus, ele tem projetos nas nossas vidas, Deus, ele tem planos nas nossas vidas, e Deus vai cumprir todos em nome de Jesus, porque a palavra do nosso Deus, ela não cai no chão, ela não cai por terra, mas Deus, ele manda a palavra dele e ela não volta vazia, mas ela se cumpre, e a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Para o povo parecia que era impossível sair daquele cativeiro babilônico, mas aconteceu e o povo retornou para Jerusalém depois de 70 anos mais ou menos. Mas sabe qual que foi a causa do cativeiro babilônico? Justamente a idolatria, a ídolos, imagens. Lógico, teve outras coisas que o povo havia feito contra Deus, teve, mas um dos motivos principais era a idolatria. Mas depois o povo se arrependeu e Deus usou o rei Ciro e os libertou da Babilônia e os trouxe de volta para a terra prometida, para Jerusalém, para Israel. E ali o povo retornou feliz novamente, ou seja, a boa palavra do Senhor e vontade de Deus para a vida daquele povo se cumpriu, e assim a vontade do Senhor também vai se cumprir na sua vida. Não tem demônio, não tem empecilho, não tem obstáculo, não existe nada que possa impedir
a palavra do Senhor de se cumprir na sua vida. Vai se cumprir em nome de Jesus. E para a gente finalizar, versículo 12: ouve-me vós, os que sois obstinado coração, que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça, e não está longe a minha salvação. Não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Então, se ele está dizendo que a justiça dele não está longe, significa que está o quê? Perto. Então, em nome de Jesus, a justiça do Senhor vai se cumprir na sua vida, ou seja, a glória dele, o poder dele vai se manifestar no seu viver. Quando menos você esperar, as boas novas vão chegar na sua vida. De repente você diz: pastor, mas eu tenho esperado, sabe? E a circunstância mostra para mim não, a situação mostra para mim não, parece que está distante. Não está distante do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele tem autoridade, ele tem domínio sobre o tempo. Deus, ele tem domínio sobre as circunstâncias, e ele pode fazer com que essas circunstâncias elas se tornem favoráveis a você. Então creia e determine que está próximo o agir de Deus na sua vida, e o braço forte do Senhor vai trabalhar em teu viver, e a vontade dele, o conselho dele vai se cumprir em nome de Jesus. Como nós vimos aqui, Deus falando que o conselho dele estava de pé, ou seja, ele estava dizendo: vai se cumprir, não importa o que aconteça, não importa qual seja o quadro, a situação, mas está de pé e vai prevalecer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos falar com o nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Entramos na tua santa e gloriosa presença, nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos que nós somos pequenos, Pai, que nós somos frágeis, que nós somos limitados, mas não, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é incomparável, como nós vimos nesta palavra, Pai. Meu Deus, o Senhor tem o poder para mudar qualquer situação, qualquer circunstância, Pai. Nada é difícil para ti. O Senhor é aquele quem vence a luta sem lutar, porque o Senhor é Deus, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra e da humanidade. Ó Deus amado, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que ora junto comigo nesse momento, entrega para ela a vitória que ela precisa, seja, meu Deus, na vida espiritual, seja na saúde, meu Pai, seja na família, seja no casamento, seja no trabalho, no serviço, nos estudos, Pai, mas dá vitória para o teu povo, para a tua igreja, e que a tua vontade, meu Pai, ela se cumpra na vida do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. E você que crê, repita assim comigo: a vontade do Senhor, a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então, esta é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração, deixe o seu like, o seu joinha
e compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Forte abraço, paz!